as falas, as ideias dele botaram aqui dentro. Não está tudo aqui, né, na verdade. Também está deturpado. Mas o essencial está aqui. Diga-se. O essencial. E então, até hoje, eles não entenderam, eles não viram o Messias. Porque não quiseram ver. E ele mesmo anunciou que enviaria, pediria a Deus para que o Consolador viesse. Então, em 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, aí veio todo um conhecimento, toda uma informação, vem de peso do mundo espiritual. E não é Allan Kardec é apenas um professor. Sem querer minimizá-lo, né? Um espírito também de luz, Allan Kardec. Mas um homem encarnado recebeu a missão de organizar. Mas ele recebeu dos espíritos, uma pleiade de espíritos que vieram trazer uma série de mensagens para nós, né? Todos nós. Então, vejo que o livro dos espíritos não é um livro para ser lido assim, como, não é romance, é um livro para ser estudado. Por isso que a rádio mundoespírita.com, né, distribui esse livro, né, para as pessoas. Porque as pessoas veem o que tem, nós temos de maravilhoso, né, no mundo, que pode transformar o mundo, que pode ajudar todos nós. Né? Então, isso nesses tempos modernos, né? Jesus alterou a tradição greco-romana judaica, né? E o Espiritismo, os tempos atuais, modernos. Né? Então nós temos tanta coisa e não tem nada que alguém diga não existe, não pode, não dá, está errado dentro do Espírito, não existe. Eu desafio qualquer cientista, qualquer pesquisador, qualquer filósofo, qualquer criatura a apontar no livro dos Espíritos se tem algo contra a natureza, se tem algo errado. Eu aposto tudo que eu tenho, eu não tenho muita coisa, tudo bem, mas tudo que eu pudesse apostar, a própria, né, a existência, que não existe nada em contrário e a ciência só confirma as ideias espíritas. Por isso que nós, graças a Deus, né, temos todas essas convicções, né, e estamos afirmando, né, e temos a maior tranquilidade de dizer, né, que a doutrina espírita ela veio para transformar, ela veio para ajudar as criaturas, ela veio para realmente, né, nos colocar para cima, né, não nos enchendo naquele obscurantismo que fomos relegados esses 2000 anos. 2000 anos de, não digo 2000, mas um pouquinho menos, né? 1800 anos de obscurantismo. Né? Que os interessados em manter o poder, nem lá os sacerdotes do tempo de Jerusalém, manter o poder, manter a boquinha, né? Continuaram a enganar o povo, sabe? A criar rituais, o povo vai atrás, vai para cá, vai para lá, nem manada. Né? Então, por isso que nós temos que realçar o Livro dos Espíritos, fundamental, que se comemora essa semana, dia 18. Então, a sua edição, sua primeira edição lá em Paris, em 1857. E porque eu digo isso, porque é importante, né, para todos nós, importantíssimo, porque daí advém tudo mais. Né? Daí é que vem agora, por exemplo, a questão do... Está tudo ligado. Conhecimento. Você sabe, o mesmo cara que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, ou aos Evangelhos,
O mesmo camarada, ele é o responsável pelo Espiritismo. Chama-se Jesus Cristo. É a mesma pessoa, né, que veio trazer informações para a humanidade e foi pregado na cruz, lá, foi massacrado, tudo bem, mas ele não está magoado com isso, viu? Esse negócio de ficar na cruz lá, o crucifixo aí é coisa do passado, né? Não adianta a gente ficar algo que isso é bobagem, não tem nada de, nada assim de nós não nos fixamos em símbolos, né? Por isso que eu já critiquei várias vezes, né, a Semana aquela Santa, né? Que eles vivem repetindo aquelas coisas, coitadinho de Jesus, Jesus não está nem aí para aquilo. Nós temos que limpar nossa mente. Não tem mais aquilo. O que aconteceu lá no passado, o corpo foi morto, e ele está lá muito belo. Poucos minutos depois ele estava lá, né? Tranquilamente trabalhando. Né? Então, o Cristo, ele tem uma importância muito grande para a humanidade terrestre, porque ele preside tudo isso aqui. Então ele ensinou uma série de coisas quando ele esteve aqui, né? E tinha uma moça naquela história, todo mundo lembra da história do álbum da viúva, né? Depois do álbum da viúva, Jesus estava lá no templo de Jerusalém, quando essa senhora idosa entrou no templo acompanhada da sua neta, Rebeca. Isso aí vocês só vão saber no Espiritismo. Em outros lugares do mundo vocês não vão encontrar nada disso. Só na doutrina espírita tem conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro. Então, a viúva que consta ali no texto evangélico, Jesus estava lá, e aí Jesus viu e estava debochando da viúva que estava depositando 2 moedinhas, 2 centavinhos, né? E aí Jesus disse assim, né? Ela deu muito mais que todos aqueles, porque tinha entrado lá vários Picassos, despejado moedas de ouro, né? E peças valiosas, né? Então, e aí o Judas naquela época, que era um rapaz, né, pouco desenvolvido, ele tirava com uns olhões desse tamanho e contava para Jesus, olha Jesus, olha só, né? O Jeroboão, a viúva de Cã, né, o vendedor de tapetes e tantos outros lá. Então Jesus fazia comentários e sempre enaltecia as doações. Mas quando aquela senhora pobre deu aquelas 2 moedinhas, aí todo mundo, olha só que piada. Né? Então, as pessoas não têm conhecimento e gostam de fazer julgamentos. Né? E aí Jesus diz assim, não mesmo, ela deu mais que todos aqueles olhos de Deus. Né? Por quê? Ela deu tudo que ela tinha, mas ela deu de coração. Aquela senhora, ela tinha viajado quase 2 dias numa carroça, né? Vindo de uma aldeia distante de Jerusalém, muito distante, muitos quilômetros. Então, o sonho dela era ir um dia, ela era muito pobre, mas ir um dia lá e depositar que os judeus gostavam, ajudavam, né, o templo. Porque eles entendiam que aquilo ali era fundamental para a religião deles, né? E o sonho dela era este. E ela vai e entrega a moedinha. Então, aí depois, naquela noite, ela não tinha dinheiro. A senhora e a neta, a Rebeca, elas não tinham dinheiro para dormir num hotel, né? Uma pensão, uma estalagem, e então elas dormiram na carroça mesmo. Mas naquela noite essa senhora desencarnou. A viúva pobre desencarnou.
E a partir dali a moça ficou sozinha e teve que procurar ajuda, mas ela foi parar num prostíbulo, né? Porque antes disso, quando ela voltava do enterro da avó, né, um depravado, desequilibrado, né, atacou-a, puxou ela para um canto lá e estuprou-a. Então, ela estava saindo do enterro da vozinha, a única pessoa que ela tinha na vida, e foi abusada por um bêbado, louco, desequilibrado. Não vou dizer fedorento porque fica feio. Mas então, aí ela ficou desamparada e um guarda do templo lá deu uma moedinha para ela na manhã seguinte e ela disse, ó, teu lugar é lá, ó, lá naquela casa colorida, lá no final da rua. Né? E ela foi procurar ajuda e chegou lá no prostíbulo, onde ela não foi vender o corpo dela, porque ela tinha princípios, né? Mas ela foi e pediu, né, para trabalhar, cozinhar. Então lá é que ela se desenvolveu, então. Conseguiu o apoio, né, da dona do prostíbulo, e ela servia as mesas e um oficial romano tirou o véu do rosto dela, porque ela mentia que tinha uma queimadura no rosto para não mostrar, né, a beleza dela e não ser molestada, e ela foi então foi perturbada por esse oficial que, ato contínuo, pegou ela nos braços, né, pegou ela no colo e levou ela embora para a casa dele. Mas ele tirou ela de lá porque ele sabia que os colegas dele iriam abusá-la. Então, e dali nasceu um romance. Nasceu um romance, e esse romano, o seu romano se tornou senador. Né? E então, os dois vieram a casar e eles foram lá em Roma. Vou contar a história bem rápido para o relógio. E acontece que ela teve os filhos, uma vida muito boa, mas ela antes desse casamento, ela conheceu esse moço chamado Jesus lá em Jerusalém. E Jesus, né, um dia que ela foi no templo, também levar uma moeda, lembrando da avó, Jesus disse para ela que ela tinha uma missão. Ela tinha passado por um resgate, um estupro, um resgate, e que tinha outras coisas importantes para fazer na terra. Então, foi quando ela se tornou mais tarde a esposa do senador, e ela ajudava os pobres. E ela, lá em Roma, ela fazia o trabalho de caridade, assim, sem saber, sem ninguém saber, na verdade, sem ostentação, que é aquilo que Jesus diz, né? Que a vossa mão esquerda não sabe o que tem a direita. Então ela passou todo o tempo dela até chegar, né, na boca dos leões, nas bocas dos leões, né? Porque vejam a coragem dos primeiros cristãos, né? Eram pessoas preparadas, como Jesus disse para ela, para Rebeca, né? Tudo aqui foi preparado, né? Nós combinamos no mundo espiritual. Esses conhecimentos nós não encontramos em qualquer esquina, né? Só no livro do Espiritismo. Então, preparou a reencarnação dela, de muitas pessoas, para, além de passar, né? Ninguém vem na Terra também para viver, né, de férias, né? Para ficar em férias. Então, passou por um drama lá, né? Um problema sério, mas tinha a incumbência de difundir, sabe, o cristianismo, as ideias de Jesus. Ele teve conversas com ela, várias conversas com ela, né, e disse que ela tinha essa missão, já planejada no mundo espiritual. E foi o que ela fez posteriormente. Então, tudo se encadeou. Né, o encontro com o senador, esse, né, o oficial romano, etc. Né,
mesmo por caminhos tortuosos, mas chegou lá, né? Chegou lá. Então vejam que o que demonstra, né, para muitas pessoas, e para essa pessoa, a Rebeca, né, uma dedicação, né, e sem nunca, sabe, abrir a boca para dizer assim, eu sou a tal, né? Então, como muitas vezes gostam de fazer, né, de ostentar, de mostrar. Então, quando Jesus disse que a gente não deveria, né, ostentar, no caso, né, bradar para todo mundo, né, significa que aqueles que bradam, esses, né, têm a recompensa do mundo. E os que fazem no silêncio, fazem a bondade, a caridade, né, o amor ao próximo no silêncio, né, fazem, então recebem de Deus as dádivas, os presentes, a recompensa. Então é isso que nós temos que atentar, né? Porque é preferível a gente receber de Deus a recompensa do que receber dos homens os aplausos, né? É isso que ele quis dizer, né? Porque Deus sabe o que se passa no nosso segredo, né? Na nossa vida secreta, né? Na nossa intimidade. Deus sabe tudo, né? Então, e lamentavelmente os homens ainda não aprenderam, né, muitas coisas ainda. Muito obrigado e boa tarde.